Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos com esse culto e mais um domingo em que podemos estar dentro da sua casa, podendo trazer como igreja, juntos, podemos fazer desse momento um momento de agradecimento, de louvor, e fazer desse momento um momento de ações de graças ao Senhor. É um culto que nós vamos prestar ao Senhor, embora não estejamos juntos fisicamente, mas estamos juntos, cada um na sua casa, no mesmo momento, e oferecendo ao nosso Deus esse louvor, a adoração, a ministração da palavra. Vamos louvar ao Senhor, vamos orar, aliás, e aí a gente poder fazer esse louvor ao Senhor nosso Deus. Vamos orar então e abençoar esse culto. Senhor Deus, nós te damos graça por esse momento e queremos fazer, Senhor, esse tempo, um tempo de intimidade, de aproximação diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, para que tudo que pudermos fazer nesse lugar seja para a honra do Teu nome. Senhor, aquilo que nós temos nas mãos, que é 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor possa multiplicar em graça na vida e na casa de cada um dos meus irmãos. E nós oramos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, Senhor, que bom é te louvar. Que bom é sentir a Tua presença, Deus. Oh, o Senhor já está aqui, o Senhor já está aí na sua casa, querido. Começa a contemplar a formosura, começa a contemplar a esse Deus que é tão lindo, que é tão bom. Jesus, enche o ambiente da nossa casa, Senhor. Vem, Espírito de Deus, habitar neste lugar. Eu te chamo, eu te convido, Espírito Santo, venha. Venha, Senhor, porque Tu és santo. Jesus, Jesus, enche esse ambiente. Habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Tu não rejeitas, sei que não rejeitas, coração contrito e quebrantado, puro coração contrito e quebrantado, quebrantado. Que o quê? Que clama por Vamos cantar de novo. Tu que habitas, Tu que habitas no Santo dos Santos, assentado no trono de glória. Ele jamais rejeita, Sei que não rejeita um puro coração contrito e quebrantado, quebrantado. que o quê? Que clama por Ti. E o nome dele é Tu és Jesus, Tu és Jesus, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Jesus, Teu nome é santo.
enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, porque anseio por ti, Jesus. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ele, chame por ele. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti, porque o teu nome é maravilhoso. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio porque o teu nome é Jesus, nosso amado. Maravilhoso Deus, Tu és único santo. Jesus, o Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom. Jesus, 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 chame por ele, Jesus. Coloca um novo cântico, um novo cântico, um novo cântico. Jesus, 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 Jesus. Um novo cântico. Jesus, vem com a tua glória. Jesus, nós te desejamos, Senhor. Tu és o nosso amado. Tu és, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Jesus, És adorado. adorado é, entronizado é Jesus, Teu nome santo, santo tu é. és santo, santo. Tu Não há outro além de ti. és, Não há outro igual a tu ti. és. Não há outro comparável a Tu ti, és, Senhor. tu és, Só o Senhor é santo. tu és, Santo, Santo de Israel. tu és, Entronizado entre as nações, nos louvores do seu povo. Jesus, Santo, Santo, o nome dele é seu nome santo. Maravilhoso é o nosso amado. Enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar com a tua glória, Senhor. A terra está cheia da tua glória.
que sejam manifestados seus filhos do Senhor, trazendo a tua glória para esse lugar, trazendo a glória para a sua casa, estabelecendo o governo do Senhor, o reino do Senhor. É tempo de levantar altares para Ele, é tempo de buscar Ele todos os dias. Não importa o que você estiver passando, não importa o que você estiver vivendo, ache o Senhor, encontre com Ele. Ele procura verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, adoradores segundo o teu coração, que não vão se prostrar diante dessa pandemia, mas vão se prostrar diante dEle, diante do Senhor, clamando a Ele, porque Ele está libertando o seu povo para um novo tempo. Vai vir tempo de restauração, tempo de restaurações de vida, tempo de edificação, tempo de novos altares estabelecidos na presença dEle. Ele está removendo os altares da sua casa, altares que não era para Ele, está estabelecendo altares dEle. Oh Senhor, enche esse lugar, Senhor. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Enche esse lugar com a nuvem da tua glória. Enche esse lugar, anseio por ti. Muito obrigado, Senhor. Ansiamos a Ti, Senhor, ansiamos pela Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, a Sua graça, Senhor, todos os dias vem sobre as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado pela Tua bondade, Senhor, porque as Suas misericórdias têm se renovado a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós temos tendo tempos diferentes com o Senhor, ó Pai. Oh, nós achamos a Ti, Senhor. Queremos achar o Senhor todos os dias, ó Pai. Tu és o nosso escudo, nossa proteção, o nosso socorro bem presente na tribulação. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Seja exaltado nesse lugar. Oh, Senhor, nós queremos achar o Senhor todos os dias e queremos ser encontrados pelo Senhor todos os dias, ó Pai. Renova a nossa vida em Ti, renova a nossa esperança, a nossa alegria, renova a nossa perseverança em Ti, Senhor. Oh, Senhor. Achei o amor que não me deixa só, achei a alegria que é maior, achei descanso para meu coração, achei ali, aleluia, libertação. Escudo, Senhor, Tu és o nosso escudo, escudo e proteção, acima da razão, sempre acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Ele é liberdade, liberdade para nossas vidas. És liberdade para recomeçar, és esperança para continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Deixo tudo, é preciso deixar tudo para Ti. Escudo, Ele é nosso escudo e proteção. Oh! Escudo e
força me faz crer. Tua força me faz crer. Muito além, muito além. Além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Porque nós confiamos. Eu confio em ti. 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 Eu confio. Escudo e proteção acima Da razão. Só em ti, só em ti. Em ti eu posso confiar. Tua força Me faz crer. muito além, muito além. Além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Escudo e proteção, Ele é nosso escudo. Escudo e proteção acima da razão. Somente em ti. Em ti eu posso confiar. Oh, sua força. Sua força me faz crer. Além do que eu posso ver. Muito além, muito além. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Sempre. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Eu confio em ti. Eu confio. Confio em ti. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. Muitos, Senhor, confiam em carros e outros em cavalos, mas nós gloriosamente confiamos no Senhor. Confiamos em ti. Acima, Senhor, de toda tribulação, acima dessa pandemia, acima de todas as circunstâncias adversas que nós estamos vivendo, nós confiamos em ti, Senhor. Confiamos em ti, porque só em ti, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde nós iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. É por isso que nós confiamos em ti, Senhor. É por isso que nós acreditamos em ti, Senhor. É por isso que nós nos prostramos diante de ti, Senhor. É por isso que nós quebrantamos as nossas vidas diante de ti, Senhor. Oh, Senhor, amado de nossas almas, seja bem-vindo em nossas vidas, em nossas casas, ó Pai.
E nós queremos sempre declarar que nós confiamos em Ti, que nós acreditamos no Senhor dos Exércitos, o nosso general, que tem ido à frente, guerreando as nossas guerras, nos socorrendo no momento e no tempo certo. Eu confio em Ti, 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 eu confio. Escudo e proteção em Ti, escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz ver, Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Só em Ti nós podemos confiar. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor tão abundante sobre as nossas vidas. Obrigado porque em meio a tanta tribulação e tantas circunstâncias adversas, nós estamos passando no meio desse vale. Nós não estamos sendo feridos, mas estamos construindo uma vida no Senhor. Uma vida que eu creio que será muito diferente quando nós voltarmos para esse lugar. Que teremos estabelecidos a nossa vida, o nosso altar de adoração totalmente no Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão gostoso na Tua presença. Um tempo tão precioso, que eu creio que nós vamos nos lembrar sempre em nossos corações. Isso tudo ficará gravado em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glórias te damos. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Graças te damos. Bom dia, irmãos. Mais uma vez, depois desses louvores, a gente poder ter esse momento de adoração ao nosso Deus, nós queremos fazer o nosso expediente ao Senhor. Queremos prestar a Ele, nesse momento, aquilo que nós temos que fazer. Não só ministrar a palavra, para poder chegar a palavra de Deus até o seu coração, mas nós temos um expediente para fazer antes de ministrar a palavra do Senhor. Nós temos feito desse ano, irmãos, esse ano de 2020, um tempo de oração. Deus tem nos chamado para esse momento de oração. E que curioso, né? Final de 2019, Deus nos faz essa convocação de oração e nós temos caminhado em oração, e aí a gente entra nesse momento de isolamento social, de confinamento total, de pandemia, de coronavírus, enfim, entra essa história toda, mas pegou uma igreja onde Deus nos deu um start, nos deu uma ordem para a gente caminhar em oração. Que bom que temos o nosso Deus que, vendo lá na frente, vai ministrando sobre a igreja, para que a igreja possa enfrentar todos os obstáculos, como é o caso de você estar na sua casa e a gente está aqui no santuário vazio, mas estamos cheios de Deus. Ministrar a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus tem chegado até o teu coração, mas como eu estava falando, nós queremos fazer, não é que queremos, nós estamos fazendo ano de 2020, um ano da oração, como o melhor ano das nossas vidas, e estamos seguindo firme dentro desse propósito do ano de oração. Estamos seguindo firme com a oração da madrugada,
Todos os dias, de segunda a segunda, às 5 horas da manhã, nós estamos juntos na oração diante do Senhor. Os anéis de grupo, espontaneamente os irmãos têm feito a oração da madrugada. O que eu tenho observado, o anel de grupo do Erivelto, da Carol, da Márcia Aragão, da irmã Ruth Porto, de Marcos e Marcele, são os anéis que eu tenho visto que têm feito essa oração da madrugada. Não sei se serve como dica, mas os anéis, se desejar encontrar um dia, acredito eu que como uma dica, sábado pode ser um dia favorável para todos, para poder acordar mais cedo, um dia na semana, e fazer essa oração da madrugada junto conosco. Ontem, irmãos, nós tivemos a nossa segunda 12 horas de oração com os nossos anéis de grupo. Nós estivemos orando pelo Brasil, estivemos orando pelo presidente, pela economia, pelos empregos, pelos profissionais de saúde, pelos empresários. Estivemos orando também pelas pessoas que estão contaminadas. Enfim, estivemos orando pela nossa nação brasileira. Eu quero agradecer aos nossos irmãos que estiveram enganjados nesse tempo de oração. E tudo isso, irmãos, tem sido o que Deus tem levado a nossa igreja a ter momentos. Nós estamos criando circunstâncias, situações, para que a gente possa ter um ano de oração diante do Senhor. Temos também o relógio de oração. E aí, você olhando para mim, eu te quero fazer essa pergunta: qual é o teu horário no relógio de oração? Me responda. Vamos fazer desse ano, esse ano da oração, na sua vida. Aqueles que estiverem enganjados, vai chegar em dezembro e vai dizer que 2020 foi o melhor ano da sua vida. Então, 30 minutos dentro do seu dia, você tirar para você orar ao Senhor. Qual tem sido o seu horário do seu relógio de oração? Enganja, chega junto conosco para a gente fazer desse ano o melhor ano das nossas vidas. A nossa leitura bíblica de amanhã, segunda-feira, é Atos capítulo 12. Irmãos, eu tenho dito que a igreja tem ficado aberta de 9 da manhã a 1 da tarde. Esse é o tempo que sempre haverá alguém aqui para poder receber o seu envelope, o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, a oferta de missões, enfim. Nós temos aí o número da nossa conta, do Bradesco e do Itaú, onde você pode fazer a sua transferência. E você que tiver essa dificuldade de fazer a transferência, mesmo que você não tenha dificuldade, mas por desejo pessoal, você quiser chegar um pouquinho aqui na sua igreja, de 9 da manhã a 1 da tarde, nós estamos recebendo os nossos envelopes. E nós vamos agora orar ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos orar então? Senhor, nós abençoamos esse momento. Queremos agradecer ao Senhor por esse organismo vivo que se chama o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, que está funcionando nos lares. A fidelidade do Senhor, a fidelidade ao Senhor e a fidelidade do Senhor conosco tem sido, ó Deus, o nosso alimento. Muito obrigado, ó Deus, pela fidelidade dos teus filhos que têm entregue os seus dízimos, têm sustentado, mantido essa casa, e o nosso coração só se jubila e se engrandece e fica feliz com o Senhor em saber que temos um povo fiel nesse lugar. Nós oramos abençoando, Senhor, o dízimo e o dizimista, a oferta e o ofertante, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, no próximo domingo é dia 7 de junho. Hoje é 31 de maio. Próximo domingo é dia 7 de junho. Nós vamos de novo ter a ceia do Senhor. Agora, presta atenção no que eu quero falar sobre a ceia do Senhor. Nós já fizemos 2 ceias. Você tem providenciado aí o suco de uva, o pão, não tem mais mistério nenhum. Mas preste atenção no que eu quero falar com você. Nós estamos capturando as imagens. Os anéis de grupos que têm feito a oração da madrugada, nós estamos capturando a imagem. Os irmãos que participaram das 12 horas, os anéis de grupo que participaram das 12 horas de oração, que printa lá a oração do seu grupo, né, através da videoconferência, nós estamos pegando essas imagens e pegando as imagens da ceia. Por quê?
nós estamos fazendo isso? Depois nós vamos fazer um clipe. Então eu gostaria de pedir a você que prepara a sua ceia em casa, que você possa fazer o que nós fizemos na nossa primeira ceia, que você possa printar, fazer a fotografia e postar, porque nós estamos recolhendo essas imagens e depois nós queremos fazer uma festa com essas imagens, porque é a história, é a nossa história que está sendo contada nesse tempo de confinamento total, nesse tempo de isolamento. Nós estamos contando a história dessa forma. Então, quando nós temos essas imagens, nós temos o registro. Eu gostaria de pedir isso a você, que no próximo domingo você prepare aí a sua ceia, que nós estaremos fazendo a ceia mais uma vez, mas que você possa postar então a sua ceia. Alguns postam com as pessoas, outros postam com as imagens. Não importa a postagem que você vai fazer, não importa, mas eu gostaria que você postasse e colocasse no Zap, para que a gente pudesse ter esse registro da nossa memória, da nossa história, porque depois nós vamos fazer esse clipe aí. Obrigado. Nós vamos ministrar então a palavra do Senhor, e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1, no verso 2 em diante. Marcos 1, verso 2 até o verso 8. Olha o que diz aí. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, nós abençoamos a leitura da Tua palavra, abençoamos a ministração dela. Pedimos que nesse momento o Teu Espírito Santo possa, de coração a coração, comunicar a vida e comunicar as verdades. Toma, Senhor, a nossa vida nesse momento, nosso coração, nosso espírito, e oramos para que o Senhor seja o melhor intérprete a falar com cada um de nós nesse lugar. E nós oramos agradecidos e abençoamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Esse texto começa com a profecia de Isaías, dizendo que seria enviado o mensageiro que estaria preparando o caminho para a vinda do Senhor Jesus. O mensageiro que fala dessa profecia aí é o João Batista, né? E a preparação para o caminho do Senhor, o que o texto se refere, preparar o caminho do Senhor, também fala aí, é o arrependimento. João começou a pregar então o arrependimento como uma preparação para a vinda de Jesus. Em outras palavras, antes de Jesus vir, precisa de arrependimento. Esse é o sinal. É isso que as Escrituras querem comunicar. E foi o que João Batista fez. Ele começou a pregar o arrependimento para a vinda do Senhor Jesus. O texto diz que o povo chegava de vários lugares, confessava os seus pecados e eram batizados nas águas. Um dado curioso aí é que como que esse povo chegava de vários lugares e confessava os seus pecados? Isso me chama a atenção, irmãos, porque confessar os pecados naquele lugar, ele não tinha uma igreja física, não tinha um gabinete pastoral, então a confissão de pecados era pública. Ali, antes de ser batizado, as pessoas confessavam os seus pecados. Isso
quer mostrar para mim? Que as pessoas que entram, que vão para o batismo nas águas, que não confessam os seus pecados, acabam tendo até dificuldade de verem novidade de vida, porque a confissão dos pecados, o pecado sai da nossa vida pela boca, e não é confessar somente a Deus, mas a Bíblia fala confessar os vossos pecados uns aos outros, e o que ele fazia naquele momento, aquele povo, era confessar para João Batista. Então, confessar os pecados para João Batista, isso significa que, literalmente, saía o pecado da vida dessas pessoas, e elas passavam então a ter uma vida onde as Escrituras falam de viver em novidade de vida, através do batismo, e elas eram batizadas, e passavam literalmente a viver então uma novidade de vida, porque a acusação que tem na cabeça, quando uma pessoa faz a confissão do seu pecado, essa acusação, ela some. Então, a gente vê nesse texto aí, que para mim acaba sendo uma revelação. Antes de se batizar, fazer confissões dos pecados. E na sua pregação, João falava assim sobre Jesus. Está no verso 7. Após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Esse texto mostra realidades aqui de dois batismos. Dois batismos nós temos aqui. O batismo nas águas, realizado por João Batista, e o batismo com o Espírito Santo, realizado pelo Senhor Jesus. A primeira etapa de uma vida espiritual é a salvação. É a primeira coisa. O que se começa na vida espiritual de uma pessoa? A partir da salvação se inaugura ali a primeira etapa da vida espiritual. E a segunda etapa da vida espiritual é o desenvolvimento da salvação. Então, primeiro é salvo e depois desenvolve a sua salvação. A primeira etapa, então, trata aí do batismo nas águas. E a segunda etapa já fala do batismo com o Espírito Santo. O alvo da primeira etapa é a salvação que vem com arrependimento. Então, veja só. A salvação vem através do arrependimento. Então, confessava os pecados, quer dizer, se arrependia, confessava os pecados, e aí nós temos a primeira etapa, que o alvo da primeira etapa é a salvação. E o alvo da segunda etapa é o poder do Espírito Santo, que vem com a consagração. Então, são duas etapas de vida que esse texto mostra. São dois batismos, mas também são duas etapas de vida, dois momentos na vida de um cristão, que é a salvação e o desenvolvimento da salvação. João batizou com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. A semelhança de João Batista, nós, os pastores, somos a semelhança de João Batista, porque nós, pastores, só podemos batizar com água. Nenhum pastor pode batizar com o Espírito Santo. A primeira etapa da vida, que é receber o candidato, receber aquela pessoa que vai iniciar a sua vida com Deus, nós entramos na vida dela e batizamos com água. Mas a segunda etapa, quem batiza é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo que batiza com o Espírito Santo. Então só Jesus é que pode revestir com poder. A vida cristã, obviamente que ela sempre vai começar rasa. Depois ela se aprofunda. E esse processo natural de qualquer pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Esse é um processo normal. A gente começa raso e depois vai conhecendo a Deus nesses meandros e vai se aprofundando. Por isso que a Bíblia fala, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, o que o apóstolo Paulo estava nos orientando aquela igreja da cidade de Filipos? Olha, vocês foram salvos, mas precisam desenvolver a salvação de vocês. Não é só ser salvo, não é só estar na igreja, não é só participar do culto, não é só trazer o seu dízimo. Existe algo mais, que é esse desenvolvimento da salvação, que é o crescimento da vida espiritual, que é a intimidade com Deus, que é ser cheio do poder do Espírito Santo, que é viver para Deus. É a segunda etapa da vida. O batismo nas águas tem uma ligação com arrependimento e salvação. E o batismo com o Espírito Santo tem uma ligação com a consagração e o poder de Deus. É o arrependimento que vai trazer a presença de Jesus para a vida
daquela pessoa para ela ser salva. E é a consagração que vai trazer a presença do Espírito Santo para aquela pessoa ter uma vida de poder. Enquanto no arrependimento, a presença, é esse o arrependimento que traz a presença de Jesus para ela ser salva, mas depois de salva, a consagração dela é que vai trazer a presença do Espírito Santo para que aquela pessoa possa ter então uma vida de poder. E o que a consagração faz é levar uma pessoa a experimentar uma vida de santidade, uma vida junto com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, só uma vida de santidade. Eu vou repetir, presta atenção. Só uma vida de santidade pode levar uma pessoa a ver a Deus. Porque as Escrituras falam lá em Hebreus 12:14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Então, sem a santidade, não tem como ver Deus. É viver no escuro. Não consagrar a vida é viver sem saber que direção vai. É viver na força da carne e não na força do Espírito. É viver dentro de um achismo e não dentro de uma direção. Olha que curioso a pregação de João Batista. João Batista pregou o arrependimento para a salvação, como nós falamos, né? E nós, os pastores, somos chamados para pregar o arrependimento exatamente como João Batista. Exatamente como ele fez. Porque esse é o melhor caminho para conduzir uma pessoa até a salvação. Como que um pastor, na sua igreja, ele vai conduzir uma pessoa à salvação? Através de ministrar sobre Jesus Cristo, através de falar sobre arrependimento. Então, aquilo que João Batista fez, mostrando qual o melhor caminho para uma pessoa chegar até Cristo, é a mesma coisa. A palavra de Deus, ela não envelhece, os princípios de Deus permanecem o mesmo. Por quê? O pecado é que separa o homem de Deus. Então, com o arrependimento, com a confissão de pecados, o homem volta a se relacionar com Deus. O que leva uma pessoa a ter um encontro com Jesus, sempre vai ser o arrependimento. E, no entanto, o que leva uma pessoa a viver no poder do Espírito Santo de Deus, não é arrependimento, é consagração. Então, entendam, irmãos, que somente a consagração pode levar uma pessoa a desfrutar de uma vida de santidade. Eu falei desfrutar de uma vida de santidade, porque a vida de santidade, ela traz desfrute. Embora nós precisamos ser firmes para poder ter uma vida consagrada, mas não existe alegria fora de uma vida de santidade. É a vida de santidade que faz com que a gente possa desfrutar de Deus, desfrutar de nós mesmos, desfrutar da vida, desfrutar de uma consciência limpa. Só a santidade que pode fazer o homem desfrutar de uma vida além de uma vida humana, que é a nossa vida de relacionamento com Deus. Então é a santidade que vai nos dar acesso para a gente viver, para a gente tocar numa vida espiritual, para a gente ter uma vida de poder no Espírito Santo. Consagração, irmãos, é sair do conforto. Viver uma vida na zona de conforto, ninguém vai conseguir se consagrar. Consagração é sair da zona de conforto, é buscar ao Senhor todos os dias. Infelizmente, na igreja do Senhor Jesus, existem muitos irmãos que ainda não vivem uma vida cheia do Espírito Santo, porque lhes falta uma consagração. Não é possível, é impossível ter uma vida cheia do Espírito Santo sem se encher do Espírito Santo, sem estar na presença dEle, sem pagar um preço de vida de consagração, sem estar com Ele em oração. Se nós não tivermos uma vida de consagração, não é possível ser cheio do Espírito, não é possível viver uma vida de santidade, não é possível desfrutar do que Deus tem para cada um de nós. Então, eu posso dizer isso, infelizmente, a igreja do Senhor Jesus Cristo, existem muitos irmãos que ainda não vivem uma vida cheia do Espírito Santo, porque falta essa consagração. Faltam a eles aquela entrega diária de oração e de quebrantamento.
Faltam a eles aquela dedicação ao Deus em que eles acreditam. Falta dedicação ao Deus em que os nossos irmãos acreditam. O Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós respeitamos, o Deus em que nós reverenciamos, o Deus em que nós temos fé e que acreditamos. Mas falta dedicação, falta entrega, falta estar na presença dEle. Então não é só crer não preenche, só crer não é consagração. Só crer não leva a uma vida de intimidade, só crer não leva a viver uma vida com Deus, uma vida de poder. Muitos irmãos, por não buscarem uma vida de consagração ao seu Deus, param de desenvolver a sua salvação, como o apóstolo Paulo falou, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, muitos irmãos, por não buscar essa consagração, a vida está parada, a vida está paralisada, a vida de crente parou. Passa a viver uma vida de normalidade mais próxima do mundo do que próximo de Deus. Existe algo de Deus que para o seu povo que está além da salvação. Deus não tem para o seu povo somente a salvação. É um engano em achar que está salvo, pronto, está resolvido, esse é o meu papel, é isso que eu quero. Isso não é verdade. A vida com Deus vai além de uma simples salvação. Existe algo de Deus para o seu povo que depende agora da consagração. Primeiro é a salvação, e agora, o que Deus espera, o que Deus está aguardando de você? Uma consagração, uma vida aos pés dEle, uma vida de oração. A salvação é só um começo de uma caminhada com Jesus. O que vai fazer o crente caminhar mesmo, lado a lado com o Senhor, dia após dia, é a consagração. Interessante que o Atmani, ele diz que depois da salvação, a consagração se torna um caminho natural para todo aquele que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. Salvação sem consagração é peso para a própria pessoa. Salvação sem consagração dá para o crente uma sensação de inutilidade para com Deus e para com a obra de Deus. A pessoa que já entregou a sua vida para Jesus, mas que não se consagra, vive um evangelho muito pesado. É um evangelho sem alegria, sem gosto, sem prazer. É um evangelho frio, sem graça, sem sal, sem tempero, sem sabor. A pessoa que já entregou a sua vida para Jesus, mas que não se consagra, vive um evangelho de regras e não de vida abundante. É um evangelho de, eu sou crente, não posso fazer isso. Eu sou crente, eu tenho que fazer aquilo. Quando fica cobrando a si mesmo as coisas, porque as coisas não fluem da sua vida, e muitas vezes, não posso fazer isso e faz, não deveria fazer aquilo e faz, exatamente porque a vida, quando falta consagração no crente, ele não tem força para viver o que Deus quer para a vida dele, ele está sempre aquém, porque falta poder do Espírito Santo de Deus. Aquele que está no Evangelho, mas que não tem forças para viver, diz que o Evangelho, diz a respeito do Evangelho, que carrega um fardo muito pesado, principalmente na sua consciência. A vida de consagração, a vida cheia do Espírito Santo, nos leva a encontrar descanso para as nossas almas. Eu quero fazer uma pergunta. Quem é aquele que encontra descanso para a sua alma, para a sua cabeça, para o seu emocional, para a pressão da vida? Quem são essas pessoas que encontra descanso na sua vida? É aquele que vai a Jesus diariamente levar o seu fardo. Irmãos, nós carregamos fardos. O Senhor Jesus disse, lá em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então,
aquele que vai ao Senhor Jesus Cristo. Jesus não está falando isso daqui para o não crente, Ele está falando aqui para a sua igreja. Vinde a mim. Ele estava falando para aqueles que eram seus discípulos, para aquele que era um judeu, para aquele que era da igreja, que fazia parte dali do povo de Israel. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, uma pessoa que vai a Jesus diariamente, ela vai levar o seu fardo, ela vai levar as suas preocupações, ela vai levar as suas angústias, ela vai levar as suas dúvidas. E aí o texto diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quem são essas pessoas que constantemente vivem com menos fardo? São aquelas que consagram a sua vida, são aquelas que manifestam o poder de Deus, são aquelas que vão diariamente à presença do Senhor, e ali aos pés do Senhor deixa o seu fardo. Pode viver um dia de repente extremamente pesado, pode viver momentos de agonia, mas é muito mais ligeiro e passageiro do que aqueles que não se consagram, do que aquele que dia a dia está brigando consigo mesmo, está lutando contra a sua consciência, está carregando fardo que não suporta, vive mais preocupado, mais agoniado, mais em dúvida sobre a existência da vida. O que vai ser no futuro? O que vai ser agora depois desse confinamento? Quando João diz na sua primeira carta, os seus mandamentos não são penosos, irmãos, isso traz um recado para a gente. Ele está dizendo ali que o amor que ele possuía por Jesus era tão grande, o amor que ele possuía por seu Deus, a dedicação que ele tinha com Jesus Cristo era tão imenso, que obedecer a Deus era prazer e não peso. Irmãos, quando nós amamos muito uma pessoa, nós fazemos sacrifício por amor àquela pessoa. E aquilo ali, a gente vai dizer que eu faço isso por amor e não por peso. É exatamente isso. Quando vivemos no poder do Espírito Santo de Deus, o que acontece conosco é que o nosso amor no Senhor é dilatado. E nós passamos então a viver as promessas de Deus e a respeitar as leis de Deus. E os mandamentos de Deus, eles passam a não ser penosos, passam a superá-los por amor. E não simplesmente por causa de eu tenho que fazer, não é eu tenho que fazer, eu faço porque eu amo. A intimidade que João teve ali com o seu Deus era tão grande, o amor dele para com o seu Senhor foi tão imenso, que obedecer não era fardo. Obedecer não era penoso, era a sua vida de prazer e de alegria ao seu Deus. Irmãos, me escute, por favor. Obedecer a Deus só vai deixar de ser fardo para nós quando nosso amor pelo nosso Pai Celestial crescer. Quando é que os mandamentos de Deus vão deixar de ser penosos? Quando a vida de intimidade com o nosso Deus começar a crescer, o nosso amor por Ele começar a crescer, nós começarmos a ter um amor por Ele tão grande, que obedecer a Deus não vai ser fardo, obedecer aos mandamentos de Deus não serão difíceis, não vai ser penoso. Obedecer a Deus só vai deixar de ser angustioso quando houver consagração. É o poder do Espírito Santo que vem sobre nós, que vem sobre a nossa vida. Irmãos, pensa comigo. Uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus e não se consagra a Ele, e não vive no poder do Espírito Santo, vai viver um evangelho penoso, pesado, difícil. Não é só a salvação. Como o Watchman disse, depois da salvação precisa a consagração. É o processo natural, normal, imediato. E o apóstolo Paulo disse, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Então, quando é que uma pessoa vai conseguir superar isso tudo? Quando ela tiver uma vida de consagração. Viver Cristo, para alguns crentes é peso. Para alguns sim. Para alguns crentes, até o fato de ir à igreja é pesado.
Mas, quando o nosso amor, a nossa consagração, a nossa vida está com Deus, a gente não vai no santuário adorar por causa de obrigação. A gente vai ter um encontro real por causa do nosso amor que temos a Ele. A Bíblia diz que Jesus é alívio e descanso para a alma, como nós lemos. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Existem 2 momentos na vida cristã: a salvação e o desenvolvimento da salvação. Uma vez salvo, o passo seguinte é desenvolver a nossa consagração, como nós já dissemos. E o Atmani diz que tem irmãos, isso aqui me choca. O Atmani fala que tem irmãos que a única revelação que ele tem na sua vida, na sua caminhada com Jesus, é a salvação. Qual a outra revelação que ele tem? Não tem outra revelação. Vive em cima de uma única revelação, a salvação. São irmãos que estão salvos. Não estamos aqui entrando em questão da salvação. Até o Atmani fala, os irmãos estão salvos. No entanto, eles, até o dia de hoje, vivem somente em função dessa única revelação, porque não tem experiência com o Espírito Santo de Deus. E por não terem experiência com o Espírito Santo, não sabe o que é viver cheio do Espírito de Deus. Como consequência, acabam levando uma vida muito pobre no relacionamento com Deus. E vivem uma vida muito desgastada consigo mesmo, nas suas emoções, nesse mundo tão difícil. Infelizmente, acabam tendo pouco controle sobre si mesmo. Sentimentos, as impressões que têm das pessoas, da vida, da circunstância, o raio-x que faz da vida, as desconfianças, as dúvidas, os achismos, a pressão emocional, tudo isso se torna um alimento diário. Vive sem segurança, em pânico, apavorados, com medo, porque falta conhecer ao Deus que entregou a sua vida para a salvação. Está salvo, mas não tem vida. A vida de Deus está dentro de nós. E Deus se escondeu dentro de nós. Ele está dentro de nós escondido. E quando você aciona isso, isso vem para fora. Quantas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, obviamente está salva, tem o Espírito Santo, mas é como se o Espírito Santo estivesse anestesiado. Não funciona, não age, não fala. É um Espírito Santo recolhido, quieto, porque você precisa acionar isso com consagração, precisa acionar isso com uma vida de oração. Nós estamos em 2020 fazendo essa proposta para você. Qual é o seu horário no relógio de oração? Você que está em Aneve, marca. Você que é líder, marca com o seu Aneve. Faz oração da madrugada, uma vez por semana. Você pode fazer isso. Conversa com o seu pessoal. Eu dou graças a Deus, porque já temos alguns Aneves, até onde eu sei, 4 Aneves já estão fazendo isso. E glória a Deus, porque estão entendendo que precisamos ter uma vida de consagração. Se nós não consagrarmos a nossa vida, nós vamos continuar a ser esse crente medíocre. Medíocre é médio. Ser esse crente como todo mundo é, como todo mundo faz, mas o Senhor nos chama a níveis profundos com Ele, a conhecer. E quando conhecemos a Deus, a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Eu passo a conhecer a Deus, sabendo o caráter de Deus, vivendo Deus. E esse amor que nós recebemos do Senhor, lança fora o medo. Eu, como tantos irmãos que às vezes, eu pergunto um ou outro, não é prática, mas em vez em quando eu faço isso, pergunto o irmão se está com medo. Alguns irmãos eu encontro dizer que não, pastor, eu tomo cuidado com a minha vida, mas eu ando, não tenho medo. Uma pessoa que não tem medo, isso mostra que ela está, ou ela está vivendo uma vida de consagração, ou está muito próxima a viver num nível muito mais alto com Deus.
Essa vida a gente tem muita pressão. Ninguém cresce se não desenvolver a sua salvação. E a consagração é a resposta para uma vida de poder. São muitos os filhos de Deus que tiveram o entendimento da salvação, poxa vida, mas infelizmente não tiveram o entendimento da consagração. Tem o entendimento da salvação? Tem. Entrega a vida para Jesus, confessa os seus pecados, tem o entendimento da salvação, mas ainda não tiveram o entendimento da consagração. O grande problema na falta da consagração é que a vida não muda. E a obra de Deus fica paralisada. Não só porque Deus fica aguardando. Deus não pode usar qualquer um. Irmãos, quando nós estamos na obra de Deus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Pensa, se o seu pastor, eu estou aqui, se eu for imprimir o que eu quero, a minha vontade, então é Jesus que está agindo na igreja ou é o pastor que está agindo na igreja? É o pastor que está passando por cima de Jesus ou é Jesus que está cuidando da igreja dele? Eu não posso fazer minha vontade. Então é necessário porque Deus não aparece para audivelmente falar nos nossos ouvidos, faz isso ou faz aquilo. Nós precisamos ter essa sensibilidade dentro de nós para poder saber qual é a direção que Deus tem para a igreja. Então Deus fala onde? No nosso espírito. E sem estar em contato com Ele diariamente, dá para confiar? Você confia no seu coração? Se você não tem uma vida de consagração, você confia no que o seu coração fala? Aquilo que o seu coração fala, você faz, dá certo. Porque uma vida sem consagração é uma vida onde tem dúvidas e inseguranças. Irmãos, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós já passamos pelo primeiro batismo, que foi o arrependimento. Agora nós precisamos passar pelo segundo batismo, que é viver cheio do poder de Deus diariamente. Esse segundo batismo é ir à presença do Senhor. A consagração é o caminho que nós temos para receber mais de Deus. A consagração é a estrada da intimidade com o Espírito Santo. A consagração é o posicionamento que Deus aguarda dos seus filhos para que eles se tornem úteis. Sem consagração, como que Deus vai usar uma pessoa? Uma pessoa pode até entrar na obra, mas sem consagração ela faz a vontade dela e não a vontade de Deus. Então a consagração é saúde para a obra de Deus. Nós precisamos ter uma vida com o Espírito Santo de Deus para que prevaleça Deus na vida da pessoa. Porque o apóstolo Paulo em Coríntios fala que a obra pode ser de palha, madeira e feno. Ou pode ser a obra de prata, ouro e pedras preciosas. E diz que nos últimos dias vai ser passado essas obras que o homem fez pelo fogo. E se ela queimar e foi destruída, de nada adiantou estar na obra fazendo o que quer fazer, porque não é a nossa vontade que vai ser contabilizada no céu, é a vontade de Deus. A obra de Deus é muito preciosa, é prata, ouro e pedras preciosas. E a obra que o homem faz, palha, feno, madeira, não suporta fogo. Então são obras que o homem fez a sua vontade, botou o seu coração, fez o que ele queria, e isso não é contabilizado. Deus não tem em conta essas obras que são deles, porque Deus é que faz a sua obra através do homem. A obra de Deus ninguém pode fazer. Quem faz a obra de Deus é o próprio Deus. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para Deus poder fazer essa obra através de nós. Nós somos um instrumento, como um bisturi na mão do médico. O bisturi não opera sozinho, o médico pega o bisturi para operar. Então Deus pega a nossa vida como bisturi para operar nesse mundo, para agir nesse mundo. E sem consagração, nós somos apenas mais um inútil. Que na obra de Deus, em que é usado? Como uma pessoa pode ser usada? Irmãos, 2020 é o ano da oração, é o ano da consagração da tua igreja. É para aí
que Deus está nos chamando, é nessa direção que nós precisamos ir. Esse ano, nós vamos fazer de 2020 o melhor ano de nossas vidas. Talvez você que esteja nos ouvindo isso pela primeira vez, ache a petulância da nossa arrogância, da nossa parte, mas tem todo um contexto e uma história para isso, né? Claro que nós não vamos fazer isso agora, mas foi desde 2019 que Deus foi construindo isso em nós. Então, quem está nesse aprisco e está ouvindo isso, sabe do que se trata. Com oração, nós podemos fazer de 2020 o melhor ano da nossa vida. Agora, sem oração, 2020 vai ser igual a 2019, vai ser igual a 2018, vai ser igual a 2017, vai ser igual a 2016, vai ser igual a 2015. Sem oração, o que muda na vida? Não muda. E a proposta da tua igreja é ver você crescer, é desenvolver a sua salvação com temor e tremor. O arrependimento continua sendo o acesso para tocarmos no Espírito Santo de Deus, porque a mensagem de arrependimento que João Batista pregou antecedeu a manifestação do poder do Espírito Santo. Primeiro pregou a mensagem de arrependimento, ok, ele pregou a mensagem de arrependimento. Então, quando ele pregou a mensagem de arrependimento, essa mensagem de arrependimento foi antes da mensagem, antes do poder, da vinda do poder do Espírito Santo. Então, antes de ter o poder do Espírito Santo, precisa de um arrependimento. O arrependimento antecede a presença do Espírito Santo em nós. E o arrependimento, então, ele continua sendo aquele acesso para nós tocarmos no Espírito Santo de Deus. Nós precisamos mudar de vida. E como começa, então? Vamos lá, vamos começar do começo, uma redundância aí. Como vamos mudar de vida? Qual é o começo? Arrependimento. Arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Quando nós falhamos na consagração, falhamos na santidade, e já não podemos mais ver a Deus. Então tudo começa com arrependimento, é se arrepender e voltar e falar: Senhor, me ajuda. Eu não quero continuar sendo o que eu sou. Eu não quero continuar sendo um servo inútil. Eu não quero continuar sendo uma pessoa que o Senhor espera que eu venha desenvolver a minha salvação para ser usado para o Senhor, ou para ser boca de Deus, ou a minha atitude, ou a sabedoria do Senhor em mim possa tocar nas pessoas. E quando nós falhamos na consagração, como eu disse, obviamente, quem falha na consagração, falha na santidade. E aí quem falha na santidade não pode mais ver a Deus. Em Levítico 1:1 tem um momento muito interessante. Levítico 1:1 diz assim: chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse. Até aqui. O que ele disse não importa para a gente aqui. O que importa aqui é que Deus chamou Moisés. Moisés veio até a tenda da congregação, e quando Moisés chegou na tenda da congregação, Deus falou com Moisés. Então, o que nós vamos tirar aqui? Esse versículo nos mostra que a tenda da congregação era o lugar onde Deus falava com Moisés. A tenda da congregação ou tabernáculo, né, é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, Deus chama Moisés para o tabernáculo. Moisés, vem aqui no tabernáculo, vem aqui na tenda da congregação, porque eu quero falar com você. Irmãos, eu quero dizer para você que nada mudou nos dias de hoje. Tudo continua a mesma coisa. Deus continua falando conosco no mesmo lugar, no tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus, morada de Deus, habitação de Deus, santuário do Espírito Santo. E onde é que ele fala? No tabernáculo. Não mudou. Deus chama Moisés para falar no tabernáculo. E onde é hoje esse tabernáculo? Nós somos o tabernáculo, morada de Deus, santuário do Espírito Santo, e é ali que Deus fala. Então quem não tem uma vida de consagração, Deus fala o quê? Quem não vai até a presença de Deus, vai ouvir o quê?
Se não foi a presença dele, também não houve. Porque Deus falou com Moisés: Moisés, eu quero falar com você. E onde é que Deus falava? Na tenda da congregação. Onde é que Deus se comunicava com Moisés? Onde é que Deus passava as ordens para Moisés? No tabernáculo. A comunhão que precisamos ter com Deus é feita através da consagração, irmãos. Deus quer falar conosco da mesma forma, da mesma maneira, quando nós vamos à presença dele, exatamente como fez com Moisés. Moisés ia se encontrar com Deus na tenda da congregação, Deus ali falava, e hoje nós vamos nos encontrar com Deus na oração, porque Deus já está dentro de nós, nos esperando. Deus está escondido dentro de você, te esperando. Deus está contigo, está aí. O que tão somente você precisa fazer é você ter um encontro com o Deus que está dentro de você. É você ir na tenda da congregação, é se aquietar, é falar com Ele, porque Ele quer falar contigo. Hoje Deus está em nós. Hoje nós somos essa morada, esse santuário. Hoje Deus fala conosco pela intimidade da oração. Sem oração, irmãos, sem consagração. Sem oração, sem orientação. Sem oração, também sem santidade. Sem oração, sem o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa da sua consagração para ele sair de um estágio anestesiado, como nós dissemos já hoje aqui. Então o Espírito Santo precisa desse encontro que você tenha com Ele, desse momento de consagração, desse momento de oração, para que o próprio Espírito Santo, que esteja dentro de você anestesiado, ele saia desse estágio anestesiado para um estágio de poder na sua vida. Eu falei agora há pouco sobre arrependimento, né? Pois é. Eu disse que a mensagem de arrependimento de João Batista antecedeu a manifestação do poder do Espírito Santo. Isso quer dizer, como nós comentamos, que o arrependimento antecede a presença do Espírito Santo em nós. O arrependimento continua sendo o acesso para tocarmos no Espírito Santo. E se você precisa mudar de vida, o arrependimento é o início de tudo. É o arrependimento que vai mudar toda a sua história. Porque aqueles dois batismos que nós tivemos, aqueles dois batismos. O primeiro batismo de arrependimento, que as pessoas confessavam. Então, quando elas confessavam os seus pecados, eram batizados. Aquele batismo de arrependimento foi o passaporte para ingressar no mundo espiritual. Agora que entrou no mundo espiritual, agora que faz parte da igreja, agora que faz parte do corpo de Cristo, agora que passou pelo batismo, está dentro do convívio com o seu Deus, o que precisa fazer agora? Irmãos, esse é o grande problema da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que entendem que precisam entregar a sua vida para Jesus. Então, o que muitos de nós ficamos felizes e satisfeitos quando uma pessoa entrega a sua vida para Jesus? A gente até comenta: poxa, fulano, oh, que legal, poxa, foi o seu pai, foi o seu chefe, ou foi seu filho. A gente até comenta, porque há uma alegria porque entregou a sua vida para Jesus, mas esse é só o primeiro momento. Então, há um entendimento de que é preciso entregar a vida para Jesus, há um entendimento que a gente precisa da salvação, mas muitos crentes não têm entendimento de que não é só salvação, de que se não tiver uma vida de consagração, não vai receber o poder de Deus, não vai viver a experiência de um Deus que tudo pode. É um Deus poderoso, é um Deus que abre portas, é um Deus que está perto, é um Deus que dá segurança, mas só conhece o Deus da salvação, mas não conhece a manifestação desse Deus, do poder desse Deus, para que você possa ter uma vida diária com Ele, para que você possa ser um instrumento nas mãos do Senhor, nas mãos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus
precisa que você dê o start. O Espírito Santo de Deus precisa de que você comece. O Espírito Santo de Deus precisa que você inicie uma vida de consagração. E vida de consagração é uma vida de oração. De que você rompa. Eu tenho falado que a vida de consagração, a vida de oração, é uma violência que a gente faz à nossa vontade, é um ato de bravura, é um ato de persistência, é um ato de insistência, é um ato de romper com tantas coisas, porque o nosso espírito clama pela presença de Deus. Mas a nossa carne tenta segurar, dorme mais um pouquinho, descansa mais um pouquinho, você merece ver Netflix, ver seriado, e as pessoas vão se enchendo de entretenimentos, enchendo de atividades, enchendo de circunstância dessa vida, e vai deixando passar a melhor parte, como foi o caso de Maria e Marta. Maria e Marta receberam Jesus em casa. Poxa, que coisa linda a Marta. Queria oferecer o seu melhor. A Marta queria oferecer o melhor para o seu Deus. Queria oferecer melhor para Jesus. Então foi arrumar a casa, foi arrumar as coisas. Talvez tenha preparado alguma coisa, alguma comida especial. Enquanto Maria ficava assentada aos pés do Senhor, ouvindo as suas palavras. E Marta falou: Senhor, fala para minha irmã, para ela vir me ajudar. O que a Marta estava fazendo ali? Ela estava pedindo, pede a Maria para me ajudar, para eu acabar mais rápido. Só que Jesus falou assim: Marta, tem tempo para tudo. Tem tempo que você vai trabalhar. Tem tempo que você vai descansar. Tem tempo que você vai arrumar, vai ajuntar. Mas agora, o tempo não é para isso. O tempo é para estar aos meus pés. E qual o tempo que você está separando da sua vida, da sua existência, para você estar aos pés do Senhor e escolher a melhor parte da sua vida? Sabe por que eu levanto às 5 horas da manhã todos os dias? De segunda a segunda estou aos pés do Senhor. Sabe por que às 5 horas da manhã? Porque eu quero oferecer as primeiras horas do dia para Ele com tranquilidade. Porque depois que passa um certo horário, aí a cabeça já fica pensando nas atividades, no que precisa fazer, no que precisa desenvolver, no que precisa executar, as tarefas que são naturais da nossa vida. Então, o primeiro momento da minha vida, se eu fosse oferecer esse tempo ao Senhor às 6 horas, não ia dar certo, porque eu ia ficar pilhado, angustiado, impertigado, desconfortável, por causa da hora que vai se aproximando para fazer as coisas. Então às 5 da manhã, não tem mistério às 5 da manhã. O mistério que tem é a tranquilidade na minha cabeça. Eu não preciso pensar em nada além do que estar ali com o Senhor. Então é um tempo exclusivo, é um tempo somente para Ele, é um tempo ali de dedicação. Esse momento faz toda a diferença, porque no dia a dia há uma confiança natural de que o dia está nas mãos dele. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que não têm uma vida de consagração, que não têm uma vida com Deus, vivem uma vida de dúvidas quanto ao seu dia, vive uma vida de agitação quanto ao seu dia, vive com uma condenação, vive com uma vozinha dizendo: você está vivendo errado, você está fazendo errado. Porque a consagração não pode ser algo eu quero ou eu não quero. A consagração não pode ser na vida de um crente algo opcional. Não é opcional. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quer dizer, desenvolva a sua salvação com paixão, com responsabilidade, com dedicação, com amor, porque é isso que Deus espera de nós. E quando nós não desenvolvemos a nossa salvação, nós estamos mais para ser problema do que para ser solução na igreja, porque as nossas obras podem se tornar obras de palha, feno e madeira, como nós colocamos.
A vida que Deus espera de nós é uma vida onde nós possamos receber o poder do Espírito Santo de Deus. Ter uma vida de consagração. Estamos no ano da oração. É o ano da sua igreja, 2020, de fazer desse ano o melhor ano de nossas vidas. Então, o que eu espero? Que o rebanho esteja ouvindo, esteja se mexendo. Porque quando nós voltarmos dessa pandemia, nós podemos voltar iguais, melhores ou piores. Podemos? Podemos. Qualquer uma dessas opções é factível. Mas, o que você gostaria de acontecer na sua vida? Quando voltar desse tempo de confinamento total, o que você gostaria de encontrar? Uma igreja aquecida, uma igreja que estava em casa, sendo igreja, uma igreja que estava fazendo da sua casa um santuário, um altar de adoração ao Senhor. Então eu quero agora, já que o arrependimento é o início de tudo, eu quero agora então orar pela sua vida. Porque o arrependimento antecede a presença do Espírito Santo. Que você pudesse nesse momento dizer: Senhor, me ajuda, porque eu quero me consagrar. Eu preciso ser um homem consagrado. Eu preciso ser uma esposa consagrada. Eu preciso ser um jovem consagrado. Eu não posso viver para fazer a minha vontade, já que a sua vontade é perfeita, é boa e agradável. Abaixa a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu quero orar por você agora. Senhor Jesus Cristo, nós temos muito o que nos arrepender. Temos que nos arrepender do nosso tempo de ignorância, de caminhar longe da Tua presença pela falta de consagração. Senhor, nos ajuda, porque quando falta a consagração, também falha a santidade. Nós queremos caminhar, ó Deus, lado a lado contigo, ouvindo a Tua voz, sendo instrumento do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ergue os meus irmãos, ajuda os meus irmãos a construírem uma vida de consagração, a levantarem de madrugada para orar, nos seus anéis a criar, Senhor, um dia para a oração da madrugada. Ajuda, Senhor, os meus irmãos a fazerem o culto com a sua família, a lerem as Escrituras, a construir, a fazer da sua casa verdadeiramente um santuário do Deus vivo, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós nos arrependemos do crente que temos sido, da forma como temos vivido, porque o Senhor nos chama para um relógio da oração. O Senhor nos chama para ter um momento de intimidade. Em nome de Jesus Cristo, muda a história do meu irmão e muda a história dessa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu sentencio, eu decreto, ó Deus, que essa igreja vai chegar em dezembro de 2020 como o melhor ano de sua vida. Que nessa igreja vai chegar o final em dezembro de 2020 como uma igreja que ora, que se consagra ao seu Deus. Nós não queremos somente a salvação, nós queremos também o poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu abençoo a vida do meu irmão. Obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Apenas uma pequena lembrança a você. No próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor. Prepara a sua ceia e você bate aquela foto, poste lá no WhatsApp, que nós estaremos recolhendo todas essas imagens. Nós queremos fazer um clipe com essas imagens que nós temos recolhido. Eu estou fazendo um arquivo dessas imagens que nós temos. Um bom domingo e que Deus o abençoe rica e abundantemente. Eu confio em Ti, eu confio, eu
ti eu confio em ti, eu confio escudo e proteção acima da razão. Só em ti Em ti eu posso confiar. tua força Me faz crer muito além além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. escudo e proteção. Ele é o nosso escudo. Escudo e proteção acima da razão. Somente em ti Em ti eu posso confiar.